A Cátedra Unesco de Leitura e o Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio recebem hoje para um encontro a professora Marta Moraes, da Universidade Federal do Paraná e da PUC do Paraná, e uma figura emérita na área da leitura no Brasil. Eu tenho que dizer que conheci a Marta no périplo da construção do ProLer pelo Brasil afora, e naquele momento tive um encontro com uma intelectual e uma figura cidadã inexcedível. Marta é uma pessoa pesquisadora, orientadora, escritora, editora, de uma experiência extraordinária. E ela pertence também à rede de pesquisadores que apoiaram a cátedra. Marta também esteve à frente dos trabalhos que deram continuidade ao ProLer no Paraná, com um seminário magistral que acho que teve 5 ou 6 edições, em torno dos saberes, e foi quem promoveu a ampliação visível dessa noção de muitas linguagens sobre as quais a gente exerce a capacidade de leitura. Por fim, tem que dizer que Marta foi uma colaboradora importante para a criação dos agentes de leitura no Brasil. Vocês vão ouvi-la, compartilhar com ela, que está hoje no Rio de Janeiro também para receber um prêmio oferecido pela Fundação do Livro Infantil e Juvenil, que tem a ver com a publicação e a premiação desse livro, O Teatro Infantil, onde ela é uma das colaboradoras. Marta, a gente fica super feliz de ter você aqui, e nunca é demais o que a gente tem a dizer a respeito do seu trabalho acadêmica, né? Esqueci de dizer que era da Academia Paranaense de Letras, e muito justamente. Marta, eu queria fazer 2 ou 3 perguntas que certamente vão interessar a todas as pessoas que acompanham a cátedra através da internet. Primeira, eu queria te perguntar sobre uma questão que é recorrente dentro da universidade. Que sentido tem dentro da universidade alguém preocupado com o tema da leitura, preocupado com a leitura e o mundo acadêmico propriamente dito? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a biografia carinhosa que você fez. Para mim é uma emoção enorme estar aqui na cátedra, e principalmente na sua presença. Eu acho que metade da minha biografia eu devo a você, pela inspiração, pela amizade, pelo apoio que eu sempre recebi. Bom, então vamos falar de coisas menos emotivas, não é? O que representa trabalhar com leitura no meio acadêmico? Bom, em princípio, se nós pensarmos naquilo em que nós acreditamos, você, eu, todas as pessoas que se dedicam à leitura, faz todo sentido. Não existe uma universidade se não houver um conjunto harmônico de leitores, cada um trabalhando na sua área, mas com perspectivas diferentes, mas sobretudo valorizando aquilo que é um produto dos saberes que vieram através dos séculos, e aos quais a gente tem acesso principalmente pelo impresso, hoje não mais apenas pelo impresso, mas principalmente pelo impresso. Quer dizer, ver numa universidade, como eu vi muitas vezes, uma biblioteca, realmente as traças, as moscas, não é tanto as traças para os livros quanto as moscas para os leitores, dá uma ideia de uma universidade que realmente não faz jus àquilo que a gente acredita que seja uma universidade.
E ensinar ou assumir uma disciplina ou um trabalho, uma pesquisa com leitura na universidade hoje, eu acho assim que é um trabalho que continua sendo hercúleo, embora muitas vezes feito por mulheres, mas um trabalho hercúleo porque você precisa lutar contra determinadas concepções de universidade que pensam apenas na base da disciplina, de saberes limitados, de saberes que não se comunicam, de áreas definidas e áreas hierarquicamente definidas, né, em que para você dizer que vai trabalhar com leitura, vai fazer uma pesquisa, tem um projeto, um plano para desenvolver um seminário sobre uma leitura de múltiplas linguagens, como nós fizemos em Curitiba, é preciso vencer barreiras que são barreiras intelectuais, não são só barreiras financeiras ou barreiras de espaço, são barreiras intelectuais, porque as pessoas acreditam que leitura basta estar alfabetizado, todo mundo é leitor, que todos os textos são iguais, não é? E que algumas áreas precisam mais de leitura e outras precisam menos. E no que menos se pensa quando a gente vai propor algum projeto de leitura é que um leitor é uma pessoa, não é? Que o leitor é um ser humano, que o leitor não é apenas uma fábrica de interpretações ou uma fábrica de decodificações, muitas vezes literais, né? Então, é sempre um trabalho muito difícil convencer as pessoas que a leitura é importante para todos, em qualquer momento da vida, não é? E em qualquer espaço, bibliotecas, ao ar livre, sala de aula, em casa e tal. Isso tudo é muito difícil. Então, na academia, é mais difícil ainda. É incrível, mas é uma experiência verdadeira, né? Muitos se perguntam o que faz uma cátedra de leitura com a chancela da Unesco dentro de uma universidade onde todo mundo se supõe sabe ler. E muitas vezes a gente descobre que não só os alunos não sabem ler, não é? E os professores muitas vezes sabem ler o que está nos livros, mas não sabem ler o seu contexto, não sabem ler o universo do próprio aluno, não é? E o que faz ele num plano maior de formação em cursos de pós-graduação que vão distribuindo títulos pelo Brasil e pelo país, sem que as pessoas tenham assumido um compromisso efetivamente com o ato de ler, né? Com a experiência de ler. Marta, eu queria te perguntar ainda como você vê o impacto que a falta de leitura tem na formação da cidadania e na vida social dos países, sobretudo os países latino-americanos. Como é que você vê isso? O impacto que essa falta de leitura tem causado, digamos assim, na baixa qualidade das experiências, não só políticas, mas sociais, afetivas. Como é que você vê isso? Olha, cada vez mais eu me convenço que há realmente uma relação direta entre a questão da formação do leitor e da formação do cidadão, não é? Para que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento sobre a sua realidade, sobre as pessoas com quem ela convive, né? Sobre a busca de uma vida um pouco diferente, talvez melhor e tal. É preciso que ela conheça, é preciso que ela esteja atenta, que ela tenha sensibilidade para aquilo que ocorre à sua volta e também para que ela busque em fontes que tenham já um conhecimento prévio que evite que ela faça erros, né? Que evite. E a gente, recentemente saiu mais um retrato da leitura no Brasil, não é? E esse retrato na leitura do Brasil tem alguns pontos que são bastante contraditórios, que eu acho importante para a gente considerar quando trabalha com leitura. Então, numericamente, houve um pequeno aumento
né, na proporção de leitores no Brasil. Mas, e você sabe disso melhor que eu, o trabalho não é apenas eu ter alguém que leia 200 páginas numa semana, mas qual é a qualidade dessas páginas que ele está lendo. Isso também tem a ver com formação do leitor. Não que ele não possa ler um best-seller, um livro para um lazer, mas para que a pessoa possa olhar para a sua realidade, ela precisa ler textos que realmente sejam densos. E o que a gente observa, né, no Brasil, a partir dessas pesquisas e da experiência que eu tive na universidade, que realmente, quanto menos a pessoa lê, o seu universo diminui. Seu universo fica pequeno, a compreensão que essa pessoa tem daquilo que está acontecendo é muito restrita. Então a leitura vem abrir, não é, esses horizontes para que ela possa entender melhor e possa trabalhar melhor. E no caso do Brasil, e eu não sei se eu tenho condições de falar, né, de toda a América Latina, mas na comparação talvez a gente possa entender algumas coisas. O que a gente vê toda vez que sai uma pesquisa sobre um teste sobre leitura, sobre conhecimento de ciências, de matemática e tal, que entre os países da América do Sul, o Brasil está muito mal posicionado. Não é uma questão de dizer porque foi colonizado por Portugal, foi colonizado pela Espanha, porque nosso passado, não sei o quê. É que mesmo considerando que nós tivemos uma história muito semelhante, nós estamos perdendo essa batalha pelo conhecimento, essa batalha pelo estudo, essa batalha por uma noção melhor da realidade. Eu estava pensando enquanto você falava no impacto avassalador que teve na minha vida aos 7, 8 anos, encontrar Monteiro Lobato, que vivendo numa cidade pequenininha de interior, né, Lobato rasgou os horizontes do mundo, ultrapassou as montanhas que cercavam a minha cidade e me deram uma dimensão do mundo. Mais tarde, quando eu fui ler o Wittgenstein, encontrei uma frase preciosa: o tamanho do seu mundo corresponde ao tamanho da sua linguagem. E a nossa linguagem só se amplia a partir da experiência de ler, não é? É aí que o mundo se alarga e o poder falar do mundo também se abre. Você tem condição de poder falar das coisas, né? Então, por isso a relação que você tão bem começou apontando entre a formação da pessoa e a formação de uma pessoa num contexto específico de cidadania. Responde pelo seu espaço, pela sua cidade, né, pelo compromisso que você tem com a vida política e social. Ler, na verdade, é um ato político, não é? E, por fim, Marta, eu queria ainda te fazer uma pergunta. Na universidade mesmo, onde a gente trabalha, onde a gente está, há uma discussão sobre o valor do aprendizado, da leitura literária para ajudar a formar leitores de textos acadêmicos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa pseudodicotomia e sobre a estratégia de ler literatura para chegar a ler qualquer coisa. Eu vou começar assim com uma questão biográfica, né? Até encontrar o Proler em 1995, para mim, literatura era uma área de trabalho, de conhecimento que era, sobretudo, limitada. Não é? Texto literário eram aqueles nomes canônicos da literatura com uma leitura para a qual eu deveria fazer uma análise para mostrar para os alunos como aplicar um método estruturalista, um método semiótico, uma sociologia. A partir do Proler, a literatura para mim ganhou o mundo. Não é? Eu comecei a perceber como realmente, não apenas o texto literário, ele é um texto necessariamente múltiplo, não é? Ele contém todos os saberes,
As indicações estão ali em camadas e em hierarquia também, né? Às vezes é mais, às vezes é menos, mas estão lá as noções de filosofia, de geografia, de história, de matemática. A literatura tem essa natureza de ser universalista. E depois, além, né, dessa questão da literatura ter ganho para mim um sentido diferente, também o fato de eu ter me lançado na aventura de trabalhar com as linguagens, até pela minha formação, que está muito relacionada à dramaturgia, ao teatro, né, eu acabei enveredando também por outras linguagens que veio, né, resultaram no Congresso Saberes. A literatura também foi se expandindo, né, para fora das áreas disciplinares, vamos dizer assim, né, e comungando com outras artes. Então, literatura acabou ocupando um espaço gigantesco. Quando veio a discussão, né, do texto acadêmico e do texto literário, esse pensamento já estava mais ou menos encaminhado. E aí, olhar para a literatura, eu digo, mas ali eu vou encontrar saberes. Agora, no texto acadêmico, eu vou encontrar a literatura, e acabei descobrindo que também. Não é? De tal forma que eu tive colegas e até orientandos que no momento de fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, eles fizeram literatura. Eu tenho um colega que fez uma peça de teatro, não é, para defender as ideias que ele queria em relação às noções de psicologia que ele estava querendo trabalhar. Então, de repente, eu acho que isso é o bom do mundo em que nós vivemos, que a gente já não tem mais limites fechados, não tem mais fronteiras pré-determinadas. Em termos de arte, em termos de cultura, nós temos um trânsito entre os gêneros textuais, temos um trânsito entre os saberes, assim como nós temos um trânsito entre as artes. E isso, para mim, é uma alegria poder ter vivido esse tempo. Estar vivendo esse tempo. Que bom, e o que eu fico pensando é que muitas vezes você não consegue ler um texto acadêmico, como muitas vezes você não consegue ler um texto literário. Às vezes faltam as bases, as referências, a terminologia, certos conceitos, né? Você precisa de certas referências contextuais para ler, além de aportar esse conhecimento prévio que você tem diante dos textos. O texto vai te fazendo perguntas, não é? Então é uma interrogação permanente, que tanto a literatura faz quanto o texto acadêmico faz também. Por fim, eu queria deixar a Marta um tempo para que ela possa se dirigir efetivamente para o público da cátedra, da TV Cátedra, e liberá-la para ela dizer o que ela acha importante que ainda seja dito sobre leitura nesse espaço pequeno de tempo, mas que possivelmente a minha entrevista não alcançou apontar. Marta. Olha, eu seguramente seria uma pessoa diferente se não tivesse lido. Eu sou hoje uma pessoa porque eu li. Isso eu tenho absoluta certeza. Eu sou assim uma pessoa que tem uma tendência conservadora muito grande, isso que é porque eu sou curitibana, não é? Eu tenho uma tendência conservadora muito grande. Isso vem de educação, vem de família e tal. E a literatura realmente liberta. Não é? Ela consegue abrir esses horizontes de uma forma muito sutil, muito bonita, muito emotiva, não é? E o tempo todo que eu trabalhei na universidade com literatura foi um tempo de descoberta,
né? Há um programa de literatura a ser cumprido e com os mesmos autores, as mesmas obras, né? Houve um tempo que a gente trabalhava assim, programa, os mesmos autores, as mesmas obras, ano após ano, e eu fui descobrindo que mesmo ano após ano, com o mesmo programa, eu conseguia fazer coisas diferentes. E tenho absoluta certeza que eu só fazia essas atividades diferentes, esses olhares diferentes, essas perspectivas, porque eu li muito, né? Porque a leitura é uma paixão que vem desde muito cedo, que impregna a pele, não é? E que faz com que trabalhar com literatura seja tudo aquilo que a gente queria fazer, quer fazer e gostaria de fazer, continuar fazendo. É muito impressionante, para referendar mais o que a Marta diz, é que o leitor é tomado como, em geral, um leitor intenso, né? Denso, como ela diz, é tomado como um intelectual. Há uma experiência que ultrapassa o universo intelectual. Você pode saber muito de um autor, saber muita literatura, ser um exímio ensaísta, um grande crítico e ter sensibilidade zero para a vida. O extraordinário é que a literatura consegue convocar, além do intelecto, as emoções, a afetividade, e vai humanizando as pessoas. Na verdade, a nossa brutalidade, ela tende a desaparecer à medida em que a gente consegue equacionar a nossa relação com o mundo através de uma linguagem que seja a de ponte, a ser ponte com os outros. Acho que isso, de fato, a literatura ensina, porque diante do quadro das personagens sigigladianas, é só ler literatura russa do século XIX, para falar assim de uma literatura que já é clássica, não é? Se olhar os nossos contemporâneos, igualmente a gente vai encontrar autores que nos põem diante da vida. E o conhecimento é algo que deve qualificar a vida e não criar barreiras, concorrências, manipulações, né, que deturpam a cidadania e deturpam a vida coletiva e a vida social. Eu aprendi muito no Seminário dos Saberes, em Curitiba. Acho que você conseguiu fazer uma coisa extraordinária lá. Deu uma vitalidade a uma continuação do ProLer que a gente não pôde dar, né, com a interrupção abrupta. E acho que assim, talvez o grande encantamento que eu tenha por esse seu trabalho vem disso. Essa finura com que você une o conhecimento intelectual ao conhecimento afetivo, político. Eu estava pensando que você falava de seu perfil conservador. Não tem nada de conservador. Marta não tem nada de conservador. Tem uma tradição sólida, mas ela está na vanguarda das discussões, dessas coisas todas. Muito obrigada, Marta, por estar aqui conosco hoje. E parabéns pelo prêmio. Muito obrigado pelos cumprimentos. Você sabe que para mim eu sempre recebi muito mais do que consegui oferecer em retribuição a tudo que o ProLer significou para mim e principalmente que você significa para mim. Obrigada, Marta. Muito obrigada.